Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, eu gostaria de louvar e agradecer a Deus pela presença de vocês. Nós sabemos muito bem que quando esfria um pouco mais, faz uma chuva, os católicos preguiçosos não saem de casa mesmo. Mas é uma grande graça termos aqui, porque esse Espírito do Sagrado Coração de Jesus tem uma intenção: glorificar a Deus e abençoar com muitas generosas graças a sua vida. O Papa Bento XV diz que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a devoção mais importante da nossa Santa Igreja Católica. E de uma maneira muito especial, ela chegou na vida do Vinícius, na vida do Instituto Regina Coeli, e eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos com essa pregação. Nós teremos 3 dias, a palestra de hoje e de amanhã, e a grande procissão do Sagrado Coração de Jesus. Não se esqueça de uma coisa: o Papa Paulo VI nos ensina: aquele que colabora na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Qualquer festa satânica para o demônio lota. Vamos lotar essa igreja, principalmente na sexta-feira. Nós temos uma procissão com o Sagrado Coração de Jesus, porque Ele há de reinar nas nossas famílias e há de reinar em Jaú. Você tem um protagonismo relacionado a isso. Não fique acanhado. Trabalhe com muito afinco, com muita vontade, para que o coração de Jesus reine nas nossas vidas. Também quero rezar mais uma Ave Maria, pedindo ao coração imaculado de Maria que conceda muitas graças ao nosso querido professor Vinícius, para que o que ele fale da parte de Deus edifique as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração. Amém. Podem se sentar. Meu nome é Marcos Vinícius, que o pessoal me chama de Vinícius. Eu sou membro do Instituto Regina Coeli, diretor do Colégio Católico Regina Coeli e, principalmente, pai da Giana e da Teresa, esposo da Daiane. Nós temos uma família, graças a Deus, maravilhosa, na qual hoje reina nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus hoje tem um lugar de honra na nossa casa. E é um pouco sobre esta realidade que nós vamos partilhar. Então, é muito oportuno dizer que nós somos uma família, né? Só que o Instituto Regina Coeli também é uma família. Queremos ser uma família junto com a paróquia, e por isso nós queremos agradecer cada um daqui da paróquia que veio participar junto. Então sejam todos bem-vindos. É propício esse frio, né? Porque o coração de Jesus está em chamas. A nossa alma tem que sair daqui quente, pelando de fogo. O fogo que é o símbolo do movimento e ao mesmo tempo é o símbolo do amor. Diante do amor, nada subsiste. Então, vícios, pecados, maldições, desgraças que porventura poderiam vir sobre as nossas famílias, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santíssimo Coração, do seu Sagrado Coração, não acontecerão mais. Muitas das coisas que estavam planejadas para a sua vida, para a vida da sua família, à medida que o coração de Jesus reine ali, não acontecerão mais. Muitas desgraças podem acontecer a qualquer momento. Porém, onde reina o coração de Jesus, não serão mais desgraças. Há um poder maravilhoso nessa devoção. E amanhã, especificamente, nós vamos falar dele, do poder da intronização do Sagrado Coração de Jesus nas nossas casas. Porém, o tema da palestra de hoje é o problema.
da ausência do coração de Jesus no seio das famílias. Eu começo aqui fazendo um simbolismo, ou trazendo à tona um simbolismo muito oportuno, e eu gostaria que vocês buscassem na memória e buscassem perceber se realmente isso acontece em algum lugar da sua família. Não é simplesmente uma constatação histórica, mas há um simbolismo muito forte no que eu vou falar. Então, ou já aconteceu na sua família, ou se não aconteceu, graças a Deus, mas você pode ter visto acontecer em outras famílias. Mas isso que eu vou falar simboliza uma realidade maior. O que eu estou falando? Em muitas casas, por muito tempo, até algumas décadas atrás, era comum encontrar nas salas o quê? A imagem do quê? Do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Era muito comum. Na casa dos meus avós tinha. Esses tempos aqui eu fui visitar o sítio onde minha mãe morou. Ela morou lá na Farinheira, lá perto do Pouso Alegre. E lá, como em muitos sítios abandonados, não tiveram coragem de derrubar a capelinha, que era comum ter nos sítios. Então tinha uma casa, tinha um pomar, tinha uma capelinha na beira da estrada. Derrubaram as casas, fizeram um canavial, mas a capelinha estava lá. Nós entramos na capelinha e de frente, o que nós encontramos? O Imaculado Coração de Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus. Porém, na minha casa, enquanto eu era só filho, né, enquanto eu vivia com a minha mãe e com os meus pais, eu nunca soube dessa realidade. Meus pais já não tinham mais. A maioria dos meus tios também não tinha mais. O coração de Jesus está há um bom tempo ausente dos lares. Na casa das pessoas, no principal lugar que é a sala, né, o lugar onde a gente, se tiver que receber alguém, vai receber da melhor maneira onde? Na sala, né, o lugar das visitas, é o lugar que normalmente a gente arruma bem, que enfeita bem. Nas salas, hoje, não está mais o Sagrado Coração de Jesus. Se está em muitos lugares, é do lado. Porque no centro hoje nós temos o quê? A televisão, né? Não à toa, né? Televisão, um aparelho que surge aí, né, difundido no Brasil na década de 50, começa a invadir os lares e tomar o lugar do Sagrado Coração de Jesus. Na época da minha avó não tinha televisão, né? Meus pais assistiram televisão a primeira vez em 1966. Até essa data não tinha televisão na região deles lá. E quando tinha, era uma televisão na casa de uma pessoa. E aí todos se reuniam para assistir a Copa, para assistir alguma coisa dessa natureza, em preto e branco. Mas só que nas casas, lá nos lares, tem o quê? O Sagrado Coração de Jesus. Agora não. E hoje não é só a televisão. Hoje a televisão até saiu do centro. Por quê? Porque agora está o ser humano no centro, com esse bendito aparelho na mão. Colocando um aparelho no centro, entre as pessoas. Fica com esse negocinho assim, nem olha mais para a televisão, dá até dó da televisão, né? Já mudou. E cada um tem o seu, né? Por quê? Para ficar agora, não estamos distantes só de Jesus, estamos distantes uns dos outros, não se conversa mais.
Será que não é à toa? Será que é à toa? Será que é por acaso? E será que vai melhorar se continuar assim? Não. Então esse é um problema. O problema da ausência do Sagrado Coração de Jesus é gigantesco. Gigantesco. Todos os problemas, eu diria, que hoje nós estamos passando, nós não passaríamos. Essas desgraças que a gente está vendo por aí. Ideologias, satanismo, ateísmo. Invadindo escolas, invadindo as próprias casas. Não é à toa. É porque onde Jesus não reina, quem é que reina? Jesus vai ficar do lado. E no centro? Vai ficar quem? Tudo bem, ele está ali do lado, de vez em quando a gente recorre a ele, a hora que a coisa aperta a gente vai lá acender uma vela para ele, mas ele fica de lado. Jesus passa a ser um auxiliar, que a gente chama de vez em quando a coisa aperta, mas ele não é o centro da nossa vida. Eu falava, existe um simbolismo nisso tudo. Pode ser que isso tenha acontecido na prática, pode ser que aquilo que eu descrevi aqui tenha acontecido na sua família, provavelmente aconteceu em muitas. Mas o que eu vou falar aqui simboliza muita coisa. É um problema gigantesco, a ausência do coração de Jesus no seio das famílias. Porém, para enriquecer essa palestra, eu vou trazer aqui alguns trechos desse livro maravilhoso, que é Jesus, Rei de Amor, do padre Matthew Crowley, um dos principais apóstolos dessa devoção. O Anderson falou que tem 10 lá no fundo. Precisaria ter um para cada um aqui. Todo mundo deveria sair daqui com esse livro na mão. Olha o teor dele. Eu vou ler aqui alguns trechos, que são até que longos, mas vale a pena. Tá? Presta atenção. Não nos enganemos. Para em dia mais ou menos próximo chegarmos ao reinado de Jesus Cristo, reinado social de Jesus Cristo, fazendo-o reconhecido e acatado como Rei soberano, será preciso, notem, reconstruir a sociedade moderna desde seus alicerces. Não dá para continuar construindo a sociedade nesta podridão de alicerce que é esta apostasia dos anos 50, 60, 70, 80, 90 trouxeram para nós. Não dá mais para construir a sociedade nestes princípios. Não dá. Hoje em dia, um dos principais princípios que regem uma família, sabe qual é? O relativismo. O laicismo. O que é o laicismo? Deus é deixado em segundo plano, a religião é relegada à perfumaria, a uma mera possibilidade. Mas não é só o laicismo, não é só o relativismo. Nós temos como principal desgraça nas famílias o materialismo. O que é o materialismo? Não é só nós ficarmos apegados às coisas materiais, não. É esquecermos que nós temos uma alma, é esquecermos que nós temos espírito. Nós não somos matéria, simplesmente como os animais. A alma animal, notem, alma animal, ele não tem uma alma racional, nenhum animal tem alma racional igual ao ser humano. O animal não tem espírito. A alma de um animal, ela é material. Ele vive de acordo com seus instintos. E hoje o ser humano está usando somente a sua alma animal, que ele tem em comum com os animais. Mas o problema é que ele não é um animal.
O ser humano, ele é um animal racional, ele tem razão. Olha que coisa. Por ter razão, nós nos tornamos não um animal. Nós nos tornamos piores que os animais. O que o ser humano faz, nenhum animal faz. Tanto do lado bom quanto do lado mau. Qual animal que pratica aborto? Qual o animal que mata o velho, o pai, o vô, quando ele está inválido numa cama de hospital? Qual animal que pratica a eutanásia? Qual animal que se suicida? Nenhum. A Kimberly Han, uma grande defensora da vida, ela diz o seguinte: nenhum pássaro faz ninho para não morar ninguém. Olha que profundo. Nenhum pássaro faz ninho para não morar ninguém. E o ser humano? O ser humano faz. O que isso quer dizer? Contracepção. Tem gente que casa e não quer filhos. Não aceita. Faz uma casa para não morar ninguém. É doloroso isso. Mas é essa a sociedade. É essa a sociedade que tirou Jesus do centro. Quando Jesus sai do centro, esse monte de desgraça entra. Aborto, eutanásia, contracepção, ideologia de gênero, ateísmo, laicismo, materialismo. Por quê? Porque se Jesus não está mais no centro, algo vai estar no centro. Um ídolo vai estar no centro, ou o próprio diabo vai estar no centro. Esse é o problema da ausência de Jesus. Será preciso reconstruir a sociedade desde seus alicerces, reedificá-las nas bases de Nazaré. Vamos reconstruir a sociedade, vamos partir da onde? Do Evangelho, de Nazaré. Só assim a sociedade poderá ser reconstruída. Não é com base em princípios humanos. Aquilata-se o valor de um povo pelo valor moral da família. Em santidade ou corrupção, vale o povo o que vale o lar. Regra sem exceção. Vale o povo o que vale o lar. As famílias estão, muitas, na desgraça. Como que está o país? Da mesma forma. É de acordo com o que está acontecendo com o país, com as famílias, que a gente vai ver os rumos do país. Ah, mas então quer dizer que as famílias da Europa são boas, porque lá é tudo bem desenvolvido? É desenvolvido materialmente. A maior taxa de suicídio no mundo é da Europa. Um dos países que mais se pratica suicídio é a Finlândia, a Suíça. Na Suíça tem casas já de suicídio. Casas de suicídio. A pessoa vai lá para dentro. Chama suicídio assistido. Ela entra num lugar para se matar. Aí ela escolhe a música que ela quer, o instrumento que ela quer, se quer ser por remédio ou por algum instrumento. Suíça, né? Quem quer ir para a Suíça aqui? Né? O que vale um povo é o que vale o lar, e vice-versa. Recordo o que dizia um grande convertido: padre não poderá nunca exagerar a importância da cruzada que prega. Como lhe disse, os irmãos da loja, a maçonaria, a que tantos anos pertenci, não visam outra coisa que descristianizar a família.
Então, enquanto a gente não quer cristianizar nossa família, a gente relativiza as coisas. Não precisa de tudo isso, não precisa se esforçar desse jeito, não precisa rezar tanto, não precisa ensinar para as crianças vida dos santos, não precisa pôr num colégio católico. Nada daquilo que é para Cristo não precisa tanto, né? Enquanto a maçonaria, o que eles só querem é descristianizar as famílias. Eles querem ir até as últimas consequências. E aqui não é só a maçonaria, hein? Todas essas ideologias, globalismo, marxismo, diabo a quatro, quer acabar com a família. E agora a família não, a família, né, tá aceitando tudo lá dentro. Não se fala mais não. E aí eles vêm para cima. Olha aqui, um rapaz da maçonaria dizendo: isso feito parte ou totalmente, fiquem os católicos com as suas catedrais, igrejas e capelas. É assim que os caras que querem destruir a família pensam. Deixa os católicos com as suas catedrais, com as suas coisas grandes, com o seu dinheiro, com a igreja lotada. A gente não quer isso. Quem quer acabar com o mundo não quer isso. Quem quer fazer com que o império de Satanás prospere não quer capela, igreja, coisa grande. Que importam os monumentos de pedra, uma vez conseguido o domínio sobre a santidade, sobre o santuário do lar. Na proporção do êxito dessa estratégia sectária, tem o inferno assegurado sua vitória. Ou seja, quem quer acabar com o mundo não quer acabar com o prédio da igreja, ele quer acabar com as famílias. E assim, o inferno tem seus planos todos assegurados, quer dizer, está na mão do diabo o mundo. Por quê? Porque o mundo deixou o coração amável de Jesus de lado, ou até fora de casa. Vede, portas de tantas casas, ricas e pobres, bate Jesus coroado de espinhos, cingindo um diadema de sangue e ignomínia, com cabelos úmidos do sereno da noite, roga e suplica que lhe abram, que lhe ofereçam um asilo de amor e um trono de glória, em meio a tempestades adversamente desencadeada. Jesus está batendo nas portas, o cabelo dele está cheio de orvalho, porque ele está passando as noites buscando lares que o acolham. Jesus está batendo, deixa eu entrar. Hoje Jesus está falando no seu coração: me deixa entrar na sua casa. Me tiraram, me expulsaram, me deixaram de lado, mas na sua eu posso entrar? Experimenta dizer que não, para você ver o que o diabo faz com a sua vida. Eu tenho plena consciência do que o diabo é capaz. Nesses últimos tempos, nós sofremos muito com isso. Muito. Ataques espirituais ferozes. Sabe quando a coisa acalmou? Quando nós fizemos a intronização do Sagrado Coração na nossa casa. E aqui no colégio. Inclusive conversando com um padre especialista, né, nesses assuntos de batalha espiritual, porque é um exorcista oficial da igreja, conversando com um deles. Eu falei: padre, nós vamos fazer a intronização, ou melhor, nós queremos combater o diabo com aquilo que a igreja tem. O que nós podemos fazer? Eu falei para ele: nós estamos para fazer a intronização do Sagrado Coração de Jesus. Ele falou: é isso que nós precisamos, nada além disso. Um exorcista oficial da Igreja Católica que expulsa demônios. Ele falou, confirmou, quer acabar com a ação do demônio na sua vida, na sua família, faça a intronização do Sagrado Coração de Jesus na sua casa. Um exorcista falando isso, quem está acostumado a brigar com o diabo. Vede-o,
escorraçado dos parlamentos e tribunais, excluído das leis e das escolas, desterrados de tantos lares e algumas vezes de seus próprios templos. Vede Jesus, ele está sendo acolhido nos parlamentos? Ele está sendo acolhido nas escolas por aí? Não, ele está sendo expulso. Por isso que é necessário sim colégios católicos como esse, espalhados pelo Brasil inteiro. E isso vai acontecer com a graça de Deus, em nome de Jesus. Muitos colégios se levantarão. Muitos se levantarão, não para que estas pessoas que estão levantando combatam o diabo, porque Nossa Senhora levantará esses colégios para ela. Nós, sobre o manto dela, atrás dela, ela combate o diabo. As escolas católicas que estão surgindo, assim como aqui nós temos aqui, o Colégio Católico Regina Coeli, estão surgindo pelo Brasil, pela orientação do Instituto, mais de 100 escolas. Nós temos esse trabalho na internet, além de ter a nossa aqui, nós orientamos a abrir mais escolas pelo Brasil. Só até agora, no ano 2024, vão abrir pelo menos umas 25 que a gente tem orientado. Imagina no ano que vem, imagina no outro. Com a graça de Deus, Nossa Senhora vai suscitar tantos colégios dela, que ela vai combater o demônio desta maneira. O diabo está querendo as nossas crianças. Não pensa que ele não quer. Na verdade é o que ele mais quer. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças. Eu diria que se o diabo pudesse pedir alguma coisa, ele pediria a mesma coisa: deixai vir a mim as crianças. Não vamos brincar com isso. Santo Antônio Maria Claret falou que se um pai relapso, não educar bem seu filho, se seu filho for para o inferno por causa da sua frouxidão, o filho vai chegar lá no inferno e vai conversar com os diabos e vai falar o seguinte: ó, diabos, não foi culpa sua não, foi culpa dos meus pais que eu estou aqui. Não dá para brincar com isso. Jesus tem que ser o centro das escolas, enquanto nas escolas estão falando que tudo é laico. Ah, mas é laico, não pode falar de Jesus, né? Agora, recentemente, surgiu um cara aí falando que nós não podemos nem pedir que o diabo saia das pessoas, porque isso aí ofendeu os satanistas. Então esse tipo de coisa começa a aparecer e vai piorar, gente, se a gente não tomar consciência desse tipo de coisa. Vede-o, peregrino, empoeirado. Quantos quadros de Jesus empoeirados, jogados às tralhas, né? Triste e desvalido, errante pelos caminhos desertos, saturado de opróbrios, amargurado pelos ultrajes dos perfídios ingratos. Escutai-o, escutai-o. Bate com a mão ferida, a mão de Jesus. Imagina a chaga de Jesus, ele batendo na sua porta. Abri, sou Jesus, não temais, sou Rei de amor. Abri. Ele está louco de vontade para voar para o trono da sua casa, onde ele vai reinar e ele vai ordenar a sua família. A sua família só vai ser ordenada se tudo estiver no seu devido lugar. E o rei tem que estar aonde? Qual que é o devido lugar do rei? No trono. Então as nossas casas têm que ter um trono onde Jesus reine. Onde Jesus foi destronado, a desgraça impera. Por quê? Porque onde Jesus foi destronado é exatamente onde o diabo permanece. E é isso que está acontecendo. Pobre Jesus Cristo, como costumava dizer São Francisco de Sales. Compadecei-vos ao menos que vos chamais seus amigos. Dai-lhe abrigo, que a multidão em fúria persegue-o gritando cavernosa. Prende-o,
é réu de morte, crucifica-o. Não queremos que reine sobre nós. O mundo está dizendo isso. Não queremos que Cristo reine sobre nós. E nós católicos vamos dizer aqui: Jesus, reine sobre nós. Jesus, reine na nossa casa. Porque se os católicos não forem contra o mundo, os católicos vão ser contra o quê? Nós temos que combater a carne, os nossos instintos, o mundo e o diabo. Senão a gente vai combater o quê? E para isso Jesus tem que reinar. Abri de par em par as vossas portas e dizei-lhe: nós te queremos, te conjuramos que reine nesta casa, sê nosso rei. Senhor, seja o rei na minha casa, eu enquanto pai, enquanto chefe da minha família. A hora que o padre foi lá, fez a oração de entronização, o padre deu o livro para mim. Isso faz parte do rito de entronização. O marido vai fazer uma parte da oração. O padre deu o rito para mim e eu falei exatamente isso. Nós te queremos e te conjuramos que reine nessa casa. Sê nosso rei. Eu disse isso. Por isso, homens, são vocês que têm que assumir esse posto. São vocês. Vocês são o sacerdote de casa. Jesus vai reinar à medida que o Senhor reine como homem. A sua mulher vai reinar como rainha. E o Senhor vai reinar como rei. E é o rei que vai falar: aqui sim, aqui é Jesus que reina. Não sou eu, não é a mulher, não é os filhos. Inclusive tem muitos filhos reinando dentro de casa, mandando nos pais, né? Não querendo mais rezar. De ponta cabeça, né? Como se ele tivesse bem, né? Não. Jesus vai reinar a partir do sim que os homens vão dar, à medida que eles falam: pode deixar que eu mesmo procuro o padre. Eu vou chegar no padre e vou falar: padre, vem aqui em casa, por favor, para o senhor fazer a entronização. E a hora que ele der aquele livrinho na sua mão para você pronunciar as palavras, pronuncia com todo o amor do mundo e faça daquelas palavras um verdadeiro louvor a nosso Senhor, que vai passar a reinar a partir do seu sim. Façam isso. Atenção, esta hospedagem que vos pede com insistência divina será a bênção das bênçãos para vós todos. É para vosso bem que deseja entrar. Gente, se Jesus entrar, só vai ter coisa boa. É óbvio, né? Que maluquice nós deixarmos essa devoção de lado. Que coisa de louco. Você não é uma água? E nós vemos as consequências, né? Aqui eu já citei algumas consequências, mas uma que muito me entristece é o que aconteceu justamente nessa época em que a televisão entrou no lugar de Jesus, em que os pais, no caso a geração dos meus pais, a minha geração nem se fala, né, mas a geração dos meus pais, começou de certa forma, nota, isso aqui não é generalizar, tá? Às vezes não tem a ver com a sua família, mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente observa, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? A geração dos nossos pais começou a desprezar a devoção dos nossos avós. Obrigado. É quando começaram a dizer: mas isso daí é coisa de senhora que vai na igreja, é coisa de beata, é coisa daquela que fica na barra da saia do padre, bababababá. Foi nessa época que começaram a brincar, a zombar da devoção dos nossos avós. Por uma profunda ignorância. Hoje eu vejo a minha família, né, os meus pais,
muito mais fervorosos do que foram na época em que eu era pequeno. Estou falando da minha vida, né? Graças a Deus que agora, né, se encaminhando para o fim da vida deles, eles estão mais fervorosos. Mas tanto os meus pais quanto tios e pessoas próximas eram pessoas que deixaram de rezar, deixaram de acreditar no poder da oração, no poder das devoções. Eu acredito que muito disso venha da falta de formação. Eu entendo que, de repente, os nossos avós nem sabiam direito o que significava aquela devoção, de onde vinha, se estava rezando certo ou se não estava, às vezes nem prestava atenção, às vezes nem sabia rezar direito. Tudo bem, eu entendo que era um tempo ali de falta de formação, mas a dos nossos pais, que são os filhos dos nossos avós, essa geração de Woodstock, que ouvia Beatles e Rolling Stones, Raul Seixas e tudo mais, essa geração que gritava com Raul Seixas, né? Viva a sociedade alternativa, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Olha que música idiota, né? You say goodbye, I say hello. Eu disse tchau, você diz E é aquela, coração santo, tu reinarás. Não, aí tem uma música que fala, you say goodbye, quer dizer, você diz tchau, I say hello, eu digo olá. Os nossos pais pararam de cantar Coração Santo, porque isso era coisa de avó, né? E começaram a cantar Beatles. O tonto aqui já foi por outro caminho, aí já era Legião Urbana, né? Década de 80, 90. Como que dizia aquela música? Se não tiver em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Que idiotice! Se você não tiver em quem confiar, quando que existe isso? Nunca! Jesus, Deus, Nossa Senhora, nós podemos confiar neles. Eles sempre estiveram aí. Quando eu confiei em mim mesmo. Mas eu fiz tanta loucura. Eu fui um perfeito idiota. Um adolescente mimado que achava que eu poderia confiar em mim mesmo. Como diz o Chesterton, né? Na cela do louco deveria estar escrito em cima: ele acredita em si mesmo. O louco é exatamente esse, aquele que acredita em si mesmo, que acredita nas suas ideias. Não, a igreja tem 2000 anos e eu tenho 14, eu sei mais que a igreja. Você e o diabo, né? Então finge que você sabe mais que a igreja, seu tonto. É isso que Jesus deve ter falado para mim quando eu me ferrei, legal. Com 19 anos de idade, estava em depressão. 6 meses com vontade de me matar, pelos pecados que eu tinha cometido. Tinha feito da minha vida uma desgraça. Alcoolismo, busca de prazer em todos os sentidos, que não convém aqui a gente ficar dando bola para o diabo nesse momento, né? Mas uma vida desgraçada me levou para a tristeza, para o pecado, ou do pecado para a tristeza e até chegar numa depressão. E aí que eu fui entender qual que é o sentido da minha vida. Eu não tinha essa resposta. Eu fazia uma pergunta que eu não tinha mais resposta. Qual que é o sentido da minha vida? Chorava, vontade de se matar, tudo cinza, tudo triste. Aí quando um dia eu fui num retiro de carnaval, no ano de 2008, depois de uma pregação sobre Nossa Senhora, eu entendi o que eu tinha desprezado, que era a devoção a Nossa Senhora que eu tinha tido quando era criança.
E aí eu olhei para Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, eu lembro do ângulo que eu estava, o próprio Cristo falando comigo, eu sou o sentido da sua vida. Ele me deu a resposta da pergunta que eu tinha feito. Eu sou o sentido da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos que conviveram comigo na desgraça, fruto dessa educação horrível, materialista que eu tive, e olha que eu amo meus pais, hein? Eles não fizeram isso por maldade, amo profundamente. Mas, fruto dessa educação, eu cheguei nesse ponto. Né? E o próprio Cristo veio falar para mim que Ele era o sentido da minha vida, e aí tudo mudou. Isso faz mais de quase 15 anos que aconteceu. Né? Mas a maioria das pessoas que conviveram comigo na desgraça, não aconteceu a mesma coisa. Não dá para esperar um milagre toda hora. Né? Jesus pode fazer um milagre para salvar alguém? Sim, esse foi o meu caso. Só que isso não aconteceu com os outros. Teve amigo preso, amigo morto, né? Amigo que virou satanista, né? Amigo que virou morador de rua, de tanto usar bebida e droga. Esses dias aqui encontrei na rua um rapaz que conviveu comigo, todo sujo, como um mendigo, morador de rua mesmo. Teve a mesma educação que eu. Teve um milagre lá, uma misericórdia que me trouxe aqui de volta, né? Mas a maioria não. Foi fruto desse Woodstock. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa, né? Quem não tiver em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Olha que bonito. Você sempre vai alcançar tudo o que você quer. Vai, né? Só que é assim que a gente foi criado, para ser uma geleia, que acha que tudo tem que estar de acordo com a nossa ideia. Para ser barro, o barro que se molda de acordo com o lugar que ele está. Né? Quantas e quantas pessoas vivem assim hoje em dia? Pensam o que pensaram para ele pensar. Isso é evidente, por exemplo, na questão da contracepção. Quantos filhos nós temos que ter? Hoje, por aí, dizem 1 no máximo. Há um tempo atrás, na época dos meus pais, era 2, era um casalzinho. Tanto é que eu e minha irmã somos um casalzinho. Né? Na época da minha avó foram 9. Na época da minha bisavó foram 15. Por que foi diminuindo? Porque a gente ficou mais inteligente? Porque as coisas agora estão muito difíceis, né? Não é isso que dizem? Né? Não, na época da minha avó que estava fácil, né? Não, na época da minha avó estava fácil, colocava a fralda, né? De descartável, né? Gente, todos os filhos da minha avó perderam os dentes. Não tinha pasta de dente, não tinha essas coisas. Gente, agora tem fralda descartável, tem pasta de dente, uma escova R$5 no mercado. Está muito mais fácil agora para ter filho, muito mais fácil. Essa é a verdade. Mas a gente começa a acreditar naquilo que pensaram para a gente pensar. Pensaram. Se você um dia caiu nessa lorota, saiba, pensaram isso por você. Em 1967, o Ademir já falou muitas vezes sobre isso, sobre esse assunto, eu retorno aqui. Um sociólogo da Fundação Rockefeller, uma das fundações mais comprometidas com o aborto no mundo, Kingsley Davis, ele escreveu um artigo numa revista científica chamada Science, que ele fala o seguinte: ele descobriu um método para as mulheres quererem abortar, porque qual que estava sendo o problema? As fundações estavam aumentando as técnicas de aborto, melhorando as técnicas de abortos, a indústria de anticoncepcional melhorando os anticoncepcionais, tornando ele mais potente.
E as mulheres não queriam abortar. Aí o Kingsley Davis deu 3 alternativas para isso. Qual que era? Difundir o divórcio, a ideia do divórcio. 1967. As novelas de lá para cá pregam o quê? O divórcio. O divórcio é a coisa boa. A traição é a coisa boa, né? Rock santeiro. Quem já viu rock santeiro? O que é? É a história da traição misturada com o escândalo da igreja e tudo mais. Tudo para difamar a igreja, acabar com a família e incentivar o divórcio. Ele fala também da alteração da complementariedade dos sexos. O que é isso? É o germe da ideologia de gênero, ou seja, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem. Isso daí é bom que as pessoas pensem assim. Por quê? Porque assim a mulher não vai querer ter filho, porque ela vai querer ir fazer o que o homem faz. O homem vai ter a mesma personalidade da mulher, vai se misturar tudo e, na verdade, agora não vai ter mais homem e mulher. Então precisa fazer isso aí, porque aí as mulheres vão querer abortar. Porque aí elas não vão ter mais suporte psicológico para conseguir levar a cabo uma gravidez. O cara é muito inteligente, gente. Deu certo pra caramba. O divórcio, a alteração da complementariedade dos sexos. O que mais? E incentivar a mulher para o mercado de trabalho. 1967 esse cara falou: nós temos que incentivar a mulher para o mercado de trabalho se nós queremos aumentar o número de abortos. Será que é isso mesmo, Vinícius? Será que foi tanto assim? Lê o artigo lá. Se quiser, é só pegar o meu WhatsApp, eu mando o artigo traduzido para vocês. Falando da ideia de a mulher trabalhar mais. Porque se a mulher trabalha bastante e ela engravida, ela tem muito mais propensão a abortar do que continuar a gravidez. Óbvio que não, que a maioria não faz isso, mas muitas, incentivadas por esse ritmo de trabalho doentio, acabam entrando nessa ideia. 1967, justamente a época do Woodstock. O que é o Woodstock? É a revolução hippie. É aquela ideia da revolução cultural em que a gente tem que entrar nas famílias, acabar com a moral sexual, a moral em todos os sentidos. Justamente na época também em que os pais desprezavam a devoção dos avós. Ou seja, do ponto de vista sociológico, aconteceu isso que eu falei. Do ponto de vista espiritual, aconteceu a ausência do Sagrado Coração de Jesus nas casas. Jesus saiu do centro, aumenta o aborto, aumenta o divórcio, aumenta toda essa desgraceira que a gente vê hoje. Hoje em dia não tem praticamente famílias que levam a cabo todos os princípios da Igreja Católica até as últimas consequências. Tem famílias católicas ainda? Graças a Deus que tem, mas muitas famílias católicas já não são católicas em todos os sentidos. Por exemplo, tem gente que é católico que fala que o aborto em caso de estupro é possível. Tem gente que pensa assim. Quer dizer, não é católico em todos os sentidos. Isso que eu estou falando é uma questão da vida, hein? E na educação? Nem se fala. A bagunça que está dentro das famílias sobre educação. Tem gente que acha, não sei se vocês já ouviram falar isso, que a melhor coisa que ele pode dar para o filho é um cursinho de vestibular para ele passar no quê? Na facu. Não fala na facu? Né? Na facu, na faculdade. Passou na faculdade, está garantido, entrou no céu. Né? Tem católico que acha isso, que do ponto de vista da educação, basta pagar a escola, que não precisa se comprometer com nada, que não tem que ensinar virtude, inclusive nem sabe o que é virtude. Né? Tem gente que acha que
A vida espiritual para a criança tem que deixar ela batizar lá na frente só, tem que deixar ela começar a vida espiritual dela quando ela sentir a vontade. Não. Nós temos que dar um amor profundo a Jesus desde o berço. Porque se nós não dermos um amor profundo a Jesus, o diabo vai dar o mundo, o prazer, todas as ideologias que ele planejou. Ele planejou desde 60, de 70, imagina agora o jeito que está. Então, precisamos tomar consciência da importância do retorno à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus tem que ser entronizado de novo nas casas. Infelizmente, porém, grande número de cristãos imaginam que não lhes cabe esta linguagem e esta doutrina, que a ditosa intimidade com o Mestre não é patrimônio de todos os filhos. Tem gente que acha que não tem que ter devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tem gente que acha que isso daí é só do apostolado da oração. Gente, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a maior devoção da igreja. Por quê? Por quê? O que salvou o mundo é o coração de uma pessoa. Nós amamos a Deus? Sim. Mas é diferente amar a Deus e amar Jesus. Porque os fariseus também amavam a Deus. Quem que eles não amavam? Jesus, que é o Deus encarnado, feito homem, que assumiu o quê? Um coração de carne. Tanto é que a crítica que Jesus faz aos fariseus é o quê? Vocês têm um coração de pedra. Eu assumi um coração de carne para dar-lhes a salvação, e a salvação passa pela entronização do meu coração na sua casa. Então, o que salva o mundo, o que vai salvar a sua família, sabe o que é? A entronização ao Sagrado Coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos assumir que Cristo assumiu a natureza humana para nos salvar com a natureza humana. Ele só assumiu a natureza humana para poder nos salvar, nós que somos seres humanos. Ele é Deus, ele não precisava ter vindo aqui. Ele só veio para nos salvar. Ele assumiu o coração de carne para nos salvar. A finalidade de Jesus ter um coração é para nos salvar. Então o que salva é o coração de Jesus. E para isso nós precisamos amar o coração dele, que é um coração de carne. Olha, não dá vontade de abraçar agora? Né? Sair correndo, dar um abraço? Gente, que alegria! No seio da nossa igreja tem um coração, né? Mais ao lado ali nós temos um lugar. O que é a capela dentro da igreja? O que é a capela dentro da igreja? Ela simboliza o quê? O coração. Está vendo aquela porta ali? Sabe o que é aquela porta? É aquela fenda que Jesus aceitou ser aberta no seu coração para o quê? Por que Jesus foi transpassado? Para ter ali no seu coração uma abertura, por onde nós pudéssemos entrar. Sim, sim. Foi o primeiro a entrar, né? Sim. Educaram-nos, esse é o centro da palestra, a gente já está encerrando, tá? Educaram-nos numa escola falsa. Adorar sem grande amor e à distância, um Deus sempre longínquo. Nos ensinaram a amar errado, um Deus distante. Não, Jesus não está distante, Jesus está ali. Entra naquela porta, você vai ter um encontro com uma pessoa. Ali dentro daquela casinha dourada tem uma pessoa chamada Jesus
Cristo. Nós católicos precisamos voltar a amar Jesus. Olha que coisa absurda. Nós precisamos amar Jesus. E quem é Jesus? É aquele que tem um coração de carne. É esse que nós precisamos amar. Amar com o coração, amar com a voz, amar com a força. De todo o coração, de toda a alma. E nesse caso, por desgraça frequentíssima, acontece-nos o mesmo que os apóstolos na visão do lago. Tomamos Jesus por um fantasma. Hoje tem muita casa, muita família em que Jesus está lá, mas como um fantasma. Não é esse Jesus que pode estar lá. Não, é muito mais. É uma pessoa que tem que estar dentro da sua casa. Por isso que lá, num lugar de honra, você arranca a televisão do centro e você coloca a imagem do Sagrado Coração de Jesus no centro. Tem um autor chamado John Senior, que ele escreveu um livro chamado A Restauração da Cultura Cristã, que da televisão ele fala o seguinte: quebrem vossos televisores. A igreja nunca se opôs a esse tipo de violência, ele falou. Eu não estou mandando quebrar, quem falou foi o John Senior. Tá? Mas quebrem o televisor do seu coração, pelo menos. Vai assistir televisão? Tudo bem. Mas depois de adorar Jesus no seu coração, dentro da sua casa. Tanto é que o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus na casa, ele simboliza exatamente a capela. Tá? Enquanto o Sagrado Coração de Jesus é a capela aqui na igreja, na sua casa é a imagem. Então você adora não a imagem, você adora a realidade do coração dele em chamas de amor por você, na sua casa. Agora, para encerrar mesmo, essas duas coisas que eu vou ler aqui é muito forte. Tem gente que eu acho que vai sair daqui e vai querer fazer a entronização amanhã. No lar, principalmente ao presidir esta festa, o padre, o ministro de Deus, terá a ocasião por excelência de dizer a frase que fará na alma um sulco de amor. Esse é o momento oportuno para uma palavra que nem pode facilmente ser dita, nem vai a igreja escutar. Portanto, presta atenção, portanto, absolutamente necessário que o sacerdote, revestido de estola branca, tá? Tem um rito para fazer a entronização, depois a gente pode explicar melhor esse rito. Amanhã o Anderson vai falar do poder da entronização, tá? Mas o padre vai com uma estola branca. Na nossa casa foi o padre Tiago que fez. Ele foi lá com uma estola branca, fez as orações, né? Portanto, absolutamente necessário que o sacerdote, revestido de estola branca, penetre no lar, antes que, chamado com preeminência, ou seja, urgência, ou demasiadamente tarde, tenha que se revestir de roxo, para ajudar a bem morrer. O que isso quer dizer? É melhor que o padre entre logo com uma branca do que um dia ele ter que entrar com uma roxa. Que ou é a unção dos enfermos ou é as exéquias. Aqui o padre falou do tempo em que os velórios eram feitos dentro de casa. É melhor então que o padre entre logo com uma estola branca, que Jesus seja entronizado, do que a gente deixar para fazer isso depois. A entronização une numa única torrente a fonte natural, a fonte da vida natural, o lar, e o coração de Jesus, fonte inesgotável de graça e de vida divina. Então, o que o coração de Jesus faz? Quando ele entra, ele liga a fonte natural da vida. O que é a fonte natural da vida? A família. É da onde brotam os filhos. Ele une a fonte natural da vida com a fonte sobrenatural da vida divina. Ele une família humana com a família trinitária.
Jesus é o mediador entre nós e Deus. Ele nos dá a graça de ter Deus reinando no nosso lar por causa do seu coração. Agora, quando isso não acontece, quando Jesus sai do centro, aí acontece tudo isso que a gente está vendo. A nossa geração, a geração dos que estão aqui presentes, tem que ser a geração da... Tem também. Tem que ser a geração da reconstrução. Nós temos que reconstruir o que foi perdido, para que a geração dos nossos filhos, as próximas, sejam as gerações do Cristo Rei. Se a geração dos nossos pais, dos nossos antepassados, foi a geração da apostasia, a nossa tem que ser a da reconstrução, para que a dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, seja a geração do Cristo Rei. Jesus vai reinar. Jesus vai reinar no mundo? Vai. As portas do inferno não prevalecerão. Pode ter casa de alívio de suicídio, de casa de suicídio assistido, pode ter aborto, pode ter Fundação Rockefeller, pode ter o Diabo a 4, pode ter Kingsley Davis, pode vir os demônios, pode vir o que for. Onde o coração de Jesus reina, nada disso subsiste, porque esse coração tem uma chama, que a chama do inferno faz cosquinha. Mas notem, é o coração de Jesus. Isso não é nada humano, não é eu, não é ninguém daqui que tem capacidade de fazer isso. Ninguém briga com o demônio, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Mas Jesus sim, Ele há de reinar. Tudo isso começou, gente, esse amor que hoje eu sinto por essa devoção, quando um dia eu estava andando de carrinho com a minha filha, a Tereza, ela tem 1 ano e 4, 1 ano e 6. Lá na rua da onde eu moro, e eu passei do lado de um lugar assim, tinha bastante árvores, e eu parei o carrinho, olhei para o lado, tinha pendurado numa árvore, sabe o quê? O Sagrado Coração de Jesus. Um quadro do Sagrado Coração de Jesus. Ao mesmo tempo que eu olhei para aquele quadro parece que conversava comigo, eu senti uma tristeza profunda. Filho, não, agora eu entendi tudo. Por que o mundo está essa desgraça? Agora eu entendi. Olha aonde colocaram Jesus, para o lado de fora. É por causa disso. Nós estudamos bastante cultura da morte. Vocês viram que eu citei aqui alguns dados e coisa pesada e tal. Mas o problema não é esse, gente. O problema não é fundação internacional, globalismo, marxismo, Lula, Bolsonaro. Não, o problema não é esse. O problema é que Jesus saiu do centro. Esse é o problema. Jesus foi jogado para fora. Penduraram Jesus numa árvore. Olha que eu olhei para aquela árvore. Não tinha como não lembrar da cruz, que também é uma árvore. Penduraram Jesus numa árvore. De novo, e não param de fazer isso. Não param. Toda hora estão tirando Jesus do centro. Não. Aqui não. No nosso coração não. Na nossa família não. Chega. Nós temos que sair daqui com essa palavra no coração. Chega. Isso não. Agora eu entendi. Isso não vai continuar acontecendo. A igreja vai se levantar. A igreja vai retornar ao princípio, onde Jesus foi o centro, onde Nossa Senhora estava. Jesus é o centro. A igreja vai voltar, ela vai revitalizar a sociedade. Creiamos nisso, mas façamos então
também a nossa parte. Né? Esperança. Gente, é só fazer a entronização. Primeiro passo é esse aí. Não é muita coisa. Para a gente revitalizar a sociedade, vamos fazer isso. Urgente. Urgente. Então, nós vamos depois colocar essa palestra à disposição, né? Mandem para as pessoas, convençam as pessoas, deem o livro para as pessoas. Inclusive, gente, esse livro tem que esgotar em 1 minuto. Ó. Terminando aqui, corre lá para garantir o seu. Tá? Mas o Anderson, ele é o dono da editora que produz. Então, se vocês não conseguirem agora, deixa o nome lá com ele, tá? Mas esse livro aqui inflama o coração. Eu só li desse livro 60 páginas. Eu não consegui ler ele inteiro. Mas, meu Deus do céu, é cada página uma gota de lágrima, várias gotas de lágrima que correm, porque é um livro maravilhoso. Né? Eu gostaria para encerrar esse momento, né, de a gente fazer um momento de oração, tá? E eu gostaria de chamar a Natália para a gente cantar junto. Essa sexta-feira é o dia do Sagrado Coração de Jesus, e nós estamos ensaiando com as crianças uma música que se chama Fogo Abrasador. Tá? A música fala de um coração que se inflama de amor, né? Que a nossa oração vai subindo, né? Como o fogo sobe, como as centelhas do fogo sobem, vai subindo o nosso amor por Jesus. Então vamos cantar junto essa música, tá? Os professores da escola sabem, as crianças que estão aqui sabem, e quem souber ajuda, mas vamos cantar com força, tá? Vamos dar para Jesus um consolo hoje, né? A gente que descobriu o problema de Jesus não estar mais no centro, vamos dar para ele um consolo, né? Fala, Jesus, olha quantas pessoas te amam. Tem gente que não te ama? Tem, mas aqui tem gente que te ama. Então vamos cantar e rezar bem bonito. Vamos ficar de pé? Antes de passar aqui a lapela para a Natália, a gente está falando, eu queria falar aquele instante chamado São Leonardo de Maurício, ele teve uma visão que 30 mil pessoas morreram. É um santo franciscano, um grande missionário da igreja. Dessas 30 mil pessoas que morreram, ele disse: uma foi para o céu, 5 foram para o purgatório e o resto foram para o inferno. Esse sermão chama o pequeno número dos que se salvam. Quantas pessoas você acha que, enquanto começou a pregação do professor Vinícius, até o final morreram no mundo inteiro? E me fala a verdade, qual que é o merecimento de tanta bondade, tanta santidade que você tem para cá? E para não ser uma dessas pessoas que morreram e foram para o inferno. Você percebe como Deus te ama? Você percebe o que Ele quer fazer na sua vida? Você percebe o chamado que Ele fez para você nessa pregação? Eu não sei o seu coração, mas se eu abrir o meu, aí chama resultando tudo isso. É um convite de um coração que ama. Então eu quero pedir para vocês: faça o possível para vir amanhã. Saiba, o diabo vai fazer tudo para você amanhã, e nem na terça-feira, que é o principal dia. Mas faça o apostolado do convite. Traga mais pessoas para a gente ver já pegando fogo pelo amor ao Sagrado Coração de Jesus. Amém? Já está com a lapela aí, Natália? Estou aqui, serve aqui. Vinícius colocou a Natália no fogo. Quando é assim é que fica melhor. É. Vamos cantar, hein? Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde quero morar e unir minha amor como um fogo abrasador
faz subir tuas centelhas de amor em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade a minha uma só. Teu coração e o meu sejam só movimento de amor, como fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas do teu coração aberto, meu Senhor.